Já imaginou visitar um lugar com mais de 250 anos de história e mesmo assim sentir como se ele tivesse preservado a sua essência? É como se o tempo tivesse parado ali mesmo e tivesse preservado todas as suas histórias e memórias. Esse é o fascínio do nosso destino de hoje. Preparados? Então eu te convido a subir comigo para o ponto mais alto dessa nossa quinta e última parada. Daqui de cima é possível ver toda a grandiosidade da nossa última parada, que só podia ser na Catedral de Nossa Senhora da Conceição. A catedral foi erguida no mesmo período em que os colonizadores chegaram a Campina Grande. Ela esteve diretamente envolvida no processo de urbanização do município, testemunhando e participando de vários momentos históricos e culturais da cidade. Padre, muito obrigada por nos receber hoje. Bem-vinda. Padre, a catedral atingiu um nível de inamovível, mas nem sempre foi assim, né? Então a gente queria saber do senhor como que uma simples capela se tornou o que a gente vê hoje, né? Essa magnitude dessa catedral. Muitos processos para que cheguemos até esse momento agora da catedral. Então, primeiro nós temos lá no século XVIII a paróquia, e antes disso a gente tem a capela mesmo que foi criada com o aldeamento dos índios ariús, aqui no Planalto da Borborema. Então, depois, a criação da matriz, ou da freguesia, se quisermos assim dizer. Vamos atravessar todo o século XIX e somente no século XX, mais precisamente 1949, é que a Igreja Matriz de Campina Grande é elevada à condição de catedral, com a criação do bispado, desmembrada da Arquidiocese da Paraíba, de João Pessoa. Então, nós temos todos esses momentos, essas etapas da história, de um templo que foi se modificando pelas reformas, pelas restaurações, e também pelas necessidades de cada período deste. Esse formato atual, ele vem dos fins do século XIX, de uma grande reforma, de uma grande remodelação do espaço sagrado, empreendida pelo Monsenhor Sales, que foi o pároco daqui durante 40 anos. Então, com ele é que as torres da igreja foram elevadas, esses corredores laterais foram abertos e erguidos, essas arcadas em estilo românico foram criadas, abrindo as paredes da igreja. A capela-mor, que equivale ao presbitério, também foi criado nesse momento, e o altar-mor da padroeira da Imaculada Conceição, com as imagens de São Luís Gonzaga e de São Francisco. Então, no final do século XIX é que a gente alcança esse formato, inclusive a fachada, o frontispício da igreja, o relógio colocado na torre esquerda da igreja. Tudo isso foi da remodelação do final do século XIX. E qual dificuldade o senhor considera que foi crucial para que a gente mantivesse, né, a essência da catedral, que ela fosse se graduando, mas que permanecesse com a mesma essência? Nós temos aquele afeto do povo, da população, que identifica na igreja o seu lugar sagrado, o seu lugar de culto, o seu lugar de reconhecimento. Nem sempre isso foi acompanhado de uma elaboração, de uma educação patrimonial para que se preservasse aquilo que era o patrimônio da comunidade. Um grande desafio para o patrimônio edificado hoje no Brasil é a preservação. Eu diria duas coisas, a preservação e a documentação também. E graças a Deus,
eu abri uma campanha, não é, com a ajuda da própria comunidade de Campina Grande. Fui em loco entrevistar famílias, recolher depoimentos, recorri à oralidade, né, a muitos testemunhos orais. Foi possível, né, o serviço de recomposição aqui do teto, das pinturas, não é, da recomposição de algumas imagens que estavam faltando, e, sobretudo, a reconstrução do altar-mor, que é um elemento central aqui. Então, tudo isso foi possível com a escuta das pessoas e também com fotografias que remontavam às celebrações de casamento, de batizados, de primeiras comunhões. Então, com a ajuda das pessoas é que a gente pôde recompor uma documentação com a qual foi possível fazer um estudo arquitetônico, né, e artístico para poder fazer os reparos e os restauros que a gente precisava para o cuidado do patrimônio religioso daqui. Então, conservar e documentar. Creio que essas duas ações são essenciais para o cuidado do patrimônio religioso, cultural, da nossa comunidade aqui, mas também de muitos outros lugares, Brasil afora. Dilene, muito obrigada por nos receber hoje aqui. É um prazer conversar com você. E eu começo, né, com uma pergunta que eu acho que é a que a gente tem mais curiosidade de saber. Houve alguma obra ou algum motivo em específico que inspirou você a trabalhar com restauração de obras sacras? Eu trabalho com artes plásticas há quase 40 anos, né? E fiz escultura também na Universidade Federal. E sempre fui muito, assim, admiradora do sacro. E fiz diversos cursos ao longo da minha carreira e me especializei em restauração. Então, de um todo, eu restauro telas, imagens, louças, fiz curso fora do Brasil também. Então, mas as imagens foi o que me chamou mais atenção pela falta de profissionais que o Brasil tem hoje, sabe? Então, o nosso patrimônio precisa ser conservado. E aí me chamou a atenção, comecei a me dedicar a isso há 23 anos, que eu sou restauradora, artista plástica há quase 40, escultora, pintora, pinto telas também. Mas me dedico muito à restauração de imagens. Hoje é o meu carro-chefe, é o que eu restauro mais, que me dedico mais às igrejas, à restauração de altar-mor, marmorização, imagens, altares, enfim. Eu tento conservar, né, para passar para frente a nossa história. E como é esse processo de restauração? Como é que você lida, né, entre preservar a essência daquela obra inicial e a essência que foi adquirida ao longo dos anos? Como restauradora, eu tenho que preservar o máximo, né? O que acontece hoje, infelizmente, é que pela falta de conhecimento, sabe, de muitas pessoas que se dizem restaurador e pegam imagem e danificam a imagem, cobram a imagem de tintas diferentes, de vários materiais diferentes, como eu tenho pego assim coisas, até relevos com cola quente, que é uma coisa dos anos 2000 para cá. Então a gente tem uma série de fatores e eu sempre digo que cada restauro é único. Então vai depender da idade da imagem, de quem pegou, quantas camadas de tinta ela possui. Então às vezes você precisa retirar aquelas tintas que foram colocadas para restaurar realmente o que o pintor, o escultor fez na obra. Então cada uma tem um processo diferente. O que é raro, eu pegar uma imagem original de 200 anos, 250 anos,
Então eu preservo tudo, inclusive bordado, policromia, douramento, se falta uma peça, dependendo da igreja ou da comunidade, quer que faça ou não. Então é muito pessoal do padre e do pároco da diocese. O pintor e o artista, ele pinta da forma que quiser, mas preservar o que realmente existe é para poucos profissionais. Por isso que é tão difícil. Isilene, eu imagino, né, que você tem enfrentado diversas dificuldades para atuar na sua área. E eu queria saber um pouco de você, quais são essas dificuldades, né, da vida de um restaurador? As maiores dificuldades dentro dessa área são os cursos de especialização. Hoje no Brasil não existe uma universidade ou um diploma, uma graduação em restauração e conservação. O que existe é você ter uma formação superior e fazer cursos de especialização. Dentro do ramo da restauração existe várias linhagens, né? Na biblioteconomia, que é aquele restaurador que vai restaurar livros, existem móveis, cerâmicas, louças, metais, imagens, madeiras, telas. Então é uma série de especializações que você precisa ter para poder se tornar um restaurador e consequentemente, escolher uma linha, né, uma linha de trabalho. Isso é o que é mais difícil, porque no Brasil, infelizmente, o nosso patrimônio precisava investir mais, sabe? O IFAM, no caso da Paraíba, o IFAE, precisava investir mais na formação de profissionais nessa área. Isso é o que mais falta hoje. E que todo e qualquer restaurador que quer seguir essa carreira sente a dificuldade. Nos vestígios do nosso destino final, encontramos esse lugar fascinante, que é um verdadeiro testemunho da preservação da história. Esperamos que vocês tenham se encantado com esse nosso último episódio. Confesso que já estou com saudades de visitar todos esses locais, mas não tenho dúvidas que aqui, onde a arte e a história de Campina Grande se encontraram com o sobrenatural, foi o lugar ideal para a gente encerrar a nossa temporada. Até logo, Campina!